Meus amigos, abordaremos como tema da nossa apresentação como celebrar a paz entre Israel e Palestina. O que nós pretendemos fazer é demonstrar como realizar a celebração da paz entre Israel e Palestina, para evitar que este conflito evolua para uma guerra regional entre árabes e israelenses e até mesmo de uma nova guerra mundial envolvendo as grandes potências. Os acontecimentos recentes em que os palestinos do Hamas, que comandam a faixa de Gaza, realizaram uma ação terrorista no dia 7 de outubro passado, matando 1.400 civis israelenses e sequestrando mais de 200 reféns, e lançam foguetes sobre cidades israelenses, e o governo de Israel revida, lançando bombas e foguetes indiscriminadamente sobre a população civil de Gaza, matando até o momento mais de 7.000 palestinos e transformando Gaza em escombros. Além da ofensiva terrestre israelense, do exército israelense, com a proposta de aniquilar o Hamas. Tudo isto precisa chegar ao fim imediatamente, para acabar com o banho de sangue, sobretudo da população da faixa de Gaza. Enquanto o governo de Israel combate o Hamas e massacra a população de Gaza, o Hezbollah, um grupo anti-israelense, apoiado pelo governo do Irã, ataca postos de Israel na fronteira com o Líbano, aumentando as tensões no norte do território israelense, cujos moradores da região foram levados para o sul do país. Praticamente várias cidades fronteiriças de Israel com o Líbano viraram cidades fantasmas. Praticamente não tem ninguém. E o exército israelense colocou na fronteira tanques e soldados prontos para invadir o sul do Líbano e lidar com os guerrilheiros, o grupo Hezbollah, que se encontra no sul do Líbano. O Hezbollah atacou, em 18 de outubro, vários postos do exército de Israel, ao longo da fronteira com o Líbano, com 9 foguetes, sendo 4 deles interceptados pela defesa aérea israelense. No total, pelo menos 5 soldados israelenses, 11 membros do Hezbollah e 5 militantes palestinos foram mortos neste confronto. 11 membros do Hezbollah e 5 militantes palestinos, juntamente com 5 soldados israelenses, foram mortos, conforme já falei. Um civil israelense morreu em um ataque no dia 15 de outubro, enquanto 2 civis libaneses e um jornalista também foram mortos no conflito. Estou lhe fazendo esses relatos para mostrar que, além do conflito que está localizado, sobretudo na faixa de Gaza, nós temos também esse conflito envolvendo Israel contra o Hezbollah, que se encontra no Líbano, no sul do Líbano.
É oportuno observar que o conflito atual entre o governo de Israel e os palestinos do Hamas está contribuindo também para acirrar os ânimos entre israelenses e a população de 3.200.000 habitantes palestinos que vivem nas 11 cidades ou áreas administrativas que compõem a Cisjordânia, que é administrada pela Autoridade Nacional Palestina, por decisão da ONU. Essa população de 3.200.000 habitantes vivem há anos uma progressiva ocupação do seu território por colonos israelenses, com o controle militar do governo de Israel. O número de mortes palestinos na Cisjordânia chega a 73, desde o início da guerra, além da prisão de 524 pessoas ligadas a grupos armados. Hamas, que comanda a faixa de Gaza e que é adversária da Organização pela Libertação da Palestina, o Fatah, são adversários. O Hamas incita os moradores da Cisjordânia a resistir e atacar militares de Israel que lá atuam. Então, nós estamos mostrando que, além da faixa de Gaza, o conflito também se estabeleceu na Cisjordânia, que é um outro espaço que é habitado por palestinos. Mas, além dos palestinos, também residem na Cisjordânia colonos judeus, que se estabeleceram lá até contrariamente à resolução aprovada pela ONU, que não permite que essa ação de Israel seja implementada. E essa ocupação do território da Cisjordânia por Israel vem acontecendo há muitos anos e que se acentuou, sobretudo, durante o governo de Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro. Então, como eu disse, Hamas, que é um adversário do Fatah que governa a Cisjordânia, incita os moradores da Cisjordânia a resistir e atacar militares de Israel. Governantes dos países árabes, por outro lado, dão primeiros sinais de resistência contra o massacre de Gaza por Israel. Está havendo muita manifestação da população da Jordânia, que é uma vizinha de Israel. No Egito também está havendo manifestações. E em outros países árabes, pressionando seus governos a tomarem uma atitude. Tem havido também protestos em apoio a palestinos em pelo menos 16 países do mundo, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o Ocidente é o principal culpado dos massacres em Gaza. E ele tem razão ao afirmar isso. Porque, na realidade, o Estado de Israel foi criado desde 1948. Mas o território da Palestina foi ocupado por Israel desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando essa região da Palestina foi, digamos assim, administrada por decisão da Liga das Nações, que era a ONU do período posterior à Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações determinou que a Palestina, a região da Palestina, ficasse sob administração britânica. O Líbano, por exemplo, e a Síria ficaram sob administração francesa.
E a Inglaterra criou as condições para que os judeus se instalassem lá na região. Então houve levas de judeus que estavam espalhados pelo mundo e que se dirigiram para a Palestina. E em 1948 foi criado o Estado de Israel, graças à vontade, vamos dizer assim, da maioria da Assembleia Geral da ONU. E nessa época também estava prevista a criação do Estado palestino. Só que isso nunca aconteceu durante esses anos todos, até hoje, né? O que eu quero dizer também para vocês é que num discurso agressivo, o chefe de Estado turco, o Erdogan, desafiou as potências ocidentais, responsabilizando-as por criar uma atmosfera de cruzadas contra os muçulmanos. Dá para observar que aí já o Erdogan já coloca que é como se fosse uma guerra do Ocidente contra os muçulmanos. Que estaria havendo uma cruzada do Ocidente contra os muçulmanos. O governo do Egito, por sua vez, começa a dar declarações mais fortes contra o massacre da população de Gaza por Israel. É possível que haja uma grande mobilização popular no mundo árabe contra Israel. Se Israel não cessar o massacre da população da faixa de Gaza, a tendência é a dos grupos anti-israelenses, como o Hezbollah e o Jihad islâmicas, bem como os países árabes, entrarem no conflito contra Israel, para obrigar o governo israelense a parar o assassinato da população da faixa de Gaza e negociar o fim do conflito. Então essa é uma tendência que eu acredito que venha a acontecer. A paz precisa ser celebrada entre palestinos e israelenses para cessar a violência entre os dois povos irmãos e acabar o banho de sangue que ocorre na região. Os palestinos reivindicam estabelecer um Estado palestino soberano e independente. Grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia, que é administrada hoje pela Autoridade Nacional Palestina, e também a faixa de Gaza, como território para um futuro Estado palestino. Muitos israelenses também aceitam essa solução. Uma discussão em torno dessa solução ocorreu durante os acordos de Oslo, assinados em setembro de 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que permitiu a formação da Autoridade Nacional Palestina. Apesar da devolução da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia para o controle palestino, isso depois da guerra de 1967, porque Israel, depois da guerra, ocupou toda aquela região, Cisjordânia e a própria faixa de Gaza. Então, houve um acordo em que se estabeleceu que Israel devolveria a faixa de Gaza, que ocupava, para os palestinos, e também de parte da Cisjordânia para o controle palestino. Então, a Cisjordânia, ela em parte é controlada pela Autoridade Nacional Palestina e também pelo governo de Israel. Então, na realidade, Israel exerce sobre a Cisjordânia um controle total, inclusive com a presença militar israelense na Cisjordânia. Bem, apesar da devolução da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia para o controle palestino,
um acordo final ainda precisa ser estabelecido. Para isso é preciso resolver os principais pontos de discórdia, que são a disputa sobre Jerusalém, o destino de refugiados palestinos e o fim de assentamentos judeus na Cisjordânia. Pode-se afirmar que só há uma solução para o conflito entre Palestina e Israel, em que, de um lado, Israel precisa aceitar a Constituição do Estado palestino. Israel precisa aceitar, buscar também uma solução justa e negociada sobre Jerusalém, aceitando que esta cidade seja administrada pela ONU. Isto foi previsto, inclusive, no Acordo de Oslo. E também sobre o destino de refugiados palestinos, porque depois da guerra dos 6 dias, em que Israel venceu os países árabes, em 1967, muitos palestinos se refugiaram em países como Jordânia, Líbano, Síria, Egito. Então, muitos palestinos abandonaram suas terras, suas propriedades e saíram da Palestina. Então, é necessário que nesse acordo seja buscada uma solução justa e negociada com relação também aos refugiados palestinos. E, além disso, é preciso acabar com os assentamentos judeus na Cisjordânia. Os assentamentos judeus têm que ser abandonados. Os judeus que estão instalados dentro da Cisjordânia devem sair, para que um acordo efetivo seja realizado. De outro lado, os palestinos precisam aceitar que Jerusalém também seja administrada pela ONU e reconhecer o Estado de Israel, porque nem palestinos nem israelenses podem impor sua vontade um ao outro. Nem Israel terá condições de se sustentar, manter sua dominação sobre a Cisjordânia, e não terá condições de administrar a faixa de Gaza, se porventura vencer o confronto com Hamas, mas não terá paz para todos aqueles que habitam o Estado de Israel. Um ambiente de paz, de convivência pacífica entre judeus e palestinos, só ocorrerá na medida em que essas condições que há pouco eu citei sejam respeitadas. Nem os grupos extremistas israelenses em poder em Israel podem continuar mantendo a tirania que exerce contra o povo palestino. Nenhum grupo extremista palestino do Hamas poderá destruir o Estado de Israel, que é o que eles desejam. Não há como destruir o Estado de Israel. Só há, portanto, uma solução para o conflito na região: os judeus e palestinos celebrarem a paz e a conciliação dos termos que nós apresentamos. Para tanto, para que isso aconteça, é preciso que a ONU, a Assembleia Geral da ONU, determine que ela, juntamente com governantes dos países amantes da paz, atuem para alcançar o objetivo que nós colocamos de celebração da paz na região. E isso é uma necessidade imperiosa, porque o Conselho de Segurança da ONU não delibera. Há uma incapacidade da ONU de decidir
graças às posições antagônicas de integrantes do Conselho de Segurança, sobretudo aqueles que têm poder de veto, há uma impossibilidade concreta de que o Conselho de Segurança aprove alguma resolução. De modo que, no nosso entendimento, a Assembleia Geral da ONU deveria determinar, decidir, no sentido de que o secretário-geral da ONU tome iniciativas juntamente com países amantes da paz, no sentido de buscar uma solução negociada para esse conflito. Esta seria a forma de evitar a continuidade do conflito Israel-Palestina, que já está se desdobrando em uma guerra civil em Israel, entre palestinos e israelenses. Como, por exemplo, na Cisjordânia. Não apenas Gaza será um espaço de conflito. Isso vai se estabelecer também na Cisjordânia e também no próprio Estado de Israel. Então, como eu disse, esta seria a forma de evitar a continuidade do conflito Israel versus Palestina, que já está se desdobrando uma guerra civil em Israel entre palestinos e israelenses, que poderá evoluir para uma guerra regional, envolvendo todos os países da região, como a Turquia, Síria, Jordânia, Egito, o próprio Irã também, além da Arábia Saudita, mesmo distante como está do cenário da guerra. Sem esta solução, a vitória de Israel, mesmo que aconteça a vitória de Israel, com o aniquilamento dos integrantes do Hamas, da faixa de Gaza, e a transformação de Gaza em um túmulo de sua população civil, porque diante do quadro que nós estamos observando, a tendência é a faixa de Gaza se transformar num cemitério. Graças ao assassinato coletivo que Israel vem promovendo na região. Então, como eu disse, sem esta solução, a vitória de Israel, com o aniquilamento dos integrantes do Hamas na faixa de Gaza e a transformação de Gaza em um túmulo de sua população civil, farão com que aumente o ódio de palestinos e árabes contra os judeus e impeça qualquer possibilidade de convivência pacífica entre judeus e palestinos na região no futuro. Esse cenário de conflito inviabilizado, de paz inviabilizada na região, diante desse cenário catastrófico que se apresenta para Gaza e sua população, esse cenário fará com que o antissemitismo se dissemine também ainda mais em todo o mundo. Se o povo judeu deseja evitar que o antissemitismo prolifere por todo o planeta, é preciso que persevere em direção à paz na região. Este cenário pode se tornar o epicentro de uma guerra regional, conforme já falei, que pode evoluir para um conflito global, com o envolvimento das grandes potências militares, com os Estados Unidos e países da União Europeia ao lado de Israel e Rússia e China ao lado dos palestinos. Todos nós precisamos evitar que o conflito Israel-Palestina se transforme, portanto, no epicentro de uma nova guerra regional e da Terceira Guerra Mundial. Só a paz entre palestinos e judeus, meus amigos, evitará o pior para seus povos e para toda a humanidade. Eu gostaria de informar a todos os meus amigos que há muitos anos eu venho estudando essa questão
do conflito entre árabes e palestinos, e também entre árabes e judeus no Oriente Médio. Então, há muitos anos eu tenho estudado esse assunto. E de modo que o que estamos lhes informando é baseado em muitos anos de pesquisa que nós temos realizado sobre a problemática que afeta o Oriente Médio há muitos anos e os riscos que isto apresenta para que dela resulte a Terceira Guerra Mundial. Então precisamos evitar a todo custo e, no nosso entendimento, a solução para o conflito na região é exatamente a que nós apresentamos. Não há outro caminho senão esse. Nem Hamas, nem Israel terão condições de impor sua vontade um ao outro. Então, diante desse fato objetivo, concreto, a solução é celebrar a paz para evitar um agravamento. Os povos judeu e palestino, amantes da paz em todo o mundo, deveriam se mobilizar também, no sentido de neutralizar os seus extremistas de direita. Por exemplo, em Israel é comandado por Benjamin Netanyahu. E os extremistas que comandam a faixa de Gaza, que é o Hamas, sejam isolados. É necessário que surja entre os palestinos e os judeus forças políticas que possibilitem a construção da paz na região, inicialmente entre judeus e palestinos, entre árabes e judeus e também entre as grandes potências que estão conflitando diante desse conflito, diante dessa guerra entre Israel e o Hamas. Então, essas são as considerações, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora nossa proposta e vamos esperar que tudo caminhe nessa direção que nós apontamos. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.